E aí, marxo-keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista e hoje eu quero tecer alguns comentários acerca de um vídeo do Nando Moura, onde ele falou sobre diversas coisas, mas ali no meio do vídeo dele, ele falou sobre nazismo, socialismo, esquerda e direita. Ele falou também da importância de você enxergar essas coisas não só através do escopo temporal, ele faz exatamente esse gesto, mas também enxergar essas coisas através do escopo estrutural, de forma mais abrangente, por assim dizer. Ele faz isso para tentar distanciar o nazismo da direita e aproximar o nazismo ao lado esquerdo do espectro político. Eu achei muito interessante algumas abordagens dele, então eu quero tecer alguns comentários aqui e também passar a perspectiva anarcocapitalista sobre essas coisas, tá? É interessante porque quando ele fala sobre escopo temporal, o que ele quer dizer basicamente é, olha, quando você enxerga as coisas ali só naquele período, a gente enxerga o seguinte: você tem ali os socialistas e os nazistas. Como os socialistas são de esquerda, a tendência é parecer que os nazistas são de direita. Mas quando você enxerga isso de forma mais abrangente, você acaba percebendo que muitas das características constitutivas, das características, como é que eu posso dizer, estruturais do nazismo também são características do próprio socialismo. E ele bem que está correto sobre isso. Inclusive, nas 6 lições, o Mises fala sobre o Ministério da Economia do Império, que era um órgão alemão que centralizava completamente a economia. Decidia como é que ela iria funcionar, quanto é que deveria ser comprado, quanto deveria ser vendido, para quem deveria ser vendido, os valores. Enfim, economicamente era totalmente planificado. Mas aí o Nando Moura deixa lá no vídeo dele 10 pontos onde existem características em comum entre o nazismo, o fascismo e o comunismo. E então eu anotei aqui para a gente poder começar a comentar sobre isso. Os 10 pontos são o seguinte: nascimento do novo homem, mundo melhor através da revolução, partido soberano, eutanásia, eugenia, aborto para inferiores, controle de armas, Estado grande, economia planificada, dívida histórica, aversão contra judeus, Israel e controle da mídia. Se fosse só isso aqui para mim, estaria até que de boa. Só que ele fala também que o liberalismo e o conservadorismo não tem nada a ver com essas coisas. E aí foi que eu tive um insight realmente para poder falar sobre esses pontos. Só que antes disso, é bom ressaltar aqui algumas observações sobre o ponto 6, que é controle de armas, o 7, que é Estado grande, e 8, que é dívida histórica. Quando fala-se sobre controle de armas, na verdade todo mundo defende controle de armas, tá? Até os anarcocapitalistas defendem controle de armas. A diferença é, algumas pessoas acreditam que o Estado é que deve fazer esse controle de armas e é o Estado que deve criar os critérios para que esse controle de armas exista. Já outras pessoas, os anarcocapitalistas, por exemplo, acreditam que entidades privadas é quem devem tecer os requisitos necessários, por assim dizer, para criar os critérios de controle de armas, para decidir quem é que vai poder ter armas ou determinados tipos de armas ou não. Só instituições privadas concorrenciais podem fazer isso, porque a partir do momento que uma tende a monopolizar esse poder e começa a criar um risco para a sociedade, outras instituições podem entrar também no mercado para equilibrar isso, tá? Então, o controle de armas em si não pode ser utilizado. Você poderia falar, por exemplo, sobre desarmamento para indivíduos não agressores, aí estaria correto, mas controle de armas em si não pode ser usado porque é uma questão muito abrangente e muito subjetiva. Tu também tem aqui a questão do Estado grande e economia planificada. É interessante esse ponto aqui, porque, caramba, hoje em dia até a própria direita defende um Estado grande, só que ela só não reconhece isso. É o famoso mercado livre regulado pelo Estado. Também tem a questão da economia planificada. Muita gente defende uma economia planificada, só que não ao mesmo nível dos socialistas ou dos nazistas. Inclusive muitas pessoas de direita. A gente vê, inclusive, diversas pessoas defendendo a reforma da Previdência, simplesmente porque a Previdência é muito importante, ou defendendo que o Estado atue em diversas outras áreas, mas eu vou deixar para falar isso na segunda parte do vídeo. Também tem aqui a questão da dívida histórica. A gente vê, inclusive, pessoas como Adolfo Saxida, ou Sachida, que ele faz parte agora do meio que do governo Bolsonaro ali, ele tem um cargo, que eu até gravei um vídeo um tempo atrás para falar sobre isso, que ele gravou uma palestra no Instituto Mises Brasil, onde ele defendeu dívida histórica. Você também tem o pessoal do MBL defendendo dívida histórica, e foi um dos vídeos que mais teve dislike deles lá. Enfim, então essas características eu acho que são muito subjetivas, mas, enfim, vamos continuar, né? Depois ele diz o seguinte: o conservadorismo é o repúdio à ideologia. O conservadorismo tem a ver com valores, com princípios, não com ideologias. Eu achei muito bom esse ponto aqui, ele ter citado esse ponto, porque realmente está correto. O conservadorismo é averso. Ele exclui a possibilidade de haver uma ideologia correta, porque nós que somos conservadores não buscamos um mundo perfeito.
Só que quando ele fala de valores aqui, de princípios, bom, eu acho que ele está usando valores e princípios como sinônimo, porque em todos os vídeos que eu vi ele fala sobre essas características, ele nunca realmente definiu o que são valores, o que são princípios, então eu vou definir simplesmente isso como valores morais, tá? Se eu tiver errado, depois eu posso até gravar um vídeo me corrigindo, enfim. Aí eu separei aqui alguns valores morais que eu acho que um conservador deve defender, e eu acho que, independente se você é um conservador de direita ou se você é um conservador libertário, você vai defender esses valores, que são os valores da família, beleza, verdade e justiça. Só que aí que tá. Quando a gente para analisar o escopo de forma ainda maior, de forma prática, quando a gente dá um passo para trás, e em vez de enxergar só no temporal, no estrutural e no prático, como é que as pessoas realmente que se dizem conservadoras defendem esses valores, a gente começa a ver alguns certos impasses, alguns certos pontos contraditórios. Por exemplo, nessa questão da família aqui, muita gente que é conservadora, que se diz conservadora, na verdade, fala que a família é um dos princípios mais importantes que compõem a sociedade. E eu concordo com isso, só que ao mesmo tempo defendem previdência social, que é uma das coisas que mais destrói, que mais perverte o basilar das famílias. Porque você para de permitir que as pessoas simplesmente se fortifiquem familiarmente. Em vez do indivíduo crescer e passar a cuidar dos pais, não. Agora você simplesmente tem o pai que acha que deve ser independente do filho porque você tem a previdência social para cuidar dele pelo resto da vida. Sabe? Então você começa a criar esse tipo de distorção no seio, no tecido do seio social. Você também tem aqui características como a beleza, só que a beleza é meio que subjetiva, tá? O máximo que você pode fazer é definir parâmetros objetivos seus. Por exemplo, a simetria, que é uma característica bem simples, que muita gente tenta aplicar à beleza, mas a beleza é uma questão bem subjetiva. Mas sim, a beleza deve ser admirada. Aí tu passa para duas características aqui que eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais o debate, que é o valor da verdade e o valor da justiça. Para que algo seja justo, tem que ser necessariamente lastreado na verdade. Se for algo falso, você não tem como emanar justiça disso. Só que aí é que tá. Quando a gente fala de verdade, eu estou falando de valores epistemicamente objetivos. Que se tu tentar se opor a esse valor considerado como verdade, tu vai acabar caindo em contradição. Axiomas, para ficar mais simples. E a justiça deve necessariamente derivar desses axiomas, ou então ele vai ser relativizado por outros indivíduos. Por exemplo, deputados. Eles acreditam que as coisas que eles escrevem no papel são verdades e por isso devem ser emanadas leis e ser feita justiça baseado nesse norte jurídico, nessas leis que eles criam. E conservadores não devem defender isso justamente porque não existe lastro em uma verdade objetiva nas leis, na legislação positivada que o Estado tenta impor sobre os indivíduos, tá? Ele também fala aqui qual é o mundo futuro que eu acho ideal. Nenhum. Bom, isso é interessante você citar também, porque isso também está correto. Um conservador não deve tentar imaginar um mundo ideal. Na verdade, pode até imaginar, mas não deve tentar impor isso às outras pessoas. Porque o mundo ideal, a gente, todo mundo tem noção. É um mundo que não houvesse escassez, não houvesse crime, só que isso é um mundo perfeito, utópico. E quem luta para que... Meu Deus do céu, tem uns gatos brigando aqui em cima da casa do vizinho, eu acabei perdendo o raciocínio. Mas enfim, quem acaba lutando por essas coisas é que, na verdade, é utópico. O anarcocapitalista, o conservador anarcocapitalista, não luta por um mundo ideal. Ele luta simplesmente por um mundo mais justo. Tem uma grande diferença aí. Só que agora a gente volta para aquele ponto onde ele falou que o liberalismo e o conservadorismo não tem nada a ver com essas coisas. Bom, sobre o conservadorismo, eu acho interessante citar que o conservadorismo originalmente não deveria seguir realmente nada que tenha a ver com o nazismo ou com o socialismo marxista. Só que os neoconservadores, que é essa nova vertente conservadora que meio que está surgindo aí agora, surgindo não, né? Já surgiu e está muito entranhada ali no tecido social, acaba defendendo diversas coisas que também são características do socialismo e inclusive do nazismo também. Já o liberalismo não, o liberalismo, caramba, desagou em toda essa mediocridade social que a gente está vivendo agora, toda essa degeneração social acabou sendo meio que criada por causa do liberalismo. Eles tinham dois caminhos, ou você segue para a vertente libertária, ou você segue para a expansão estatal. E eles decidiram seguir para a expansão estatal, e agora estão tentando retroagir, só que, não vai dar certo, tá ligado? O Estado não vai abdicar do seu poder. Então eu listei aqui algumas características que, quando a gente enxerga no escopo ainda maior, a gente vê que os neoconservadores e também os liberais acabam defendendo, junto com os socialistas, junto com os esquerdistas, independentemente se você considera que o nazismo é de esquerda ou não, enfim. Então, para começar aqui, eu já queria bater de frente com um ponto que eu acho que é muito importante,
que são os serviços estatais sem lastro em possibilidade de cálculo econômico. Ou seja, tu defende que o Estado faça serviços, preste serviços aos indivíduos, só que o Estado, por ser um monopólio, impede que exista um sistema de preços orgânico, um sistema de preços natural. Sem esse sistema de preços, não tem como fazer cálculo econômico, não tem como saber se o Estado é eficiente ou não, simplesmente ele vai acabar cobrando mais impostos ou menos impostos, e a gente não pode saber realmente se ele é eficiente, tá? Então essa é a primeira característica que eu queria listar aqui. Depois, você tem argumentos utilitários acima da ética, você tem argumentos historicistas acima da ética, tá? São dois exemplos diferentes. Quando você fala de utilitarismo, você simplesmente fala do que é mais prático, do que é mais fácil e não do que é justo. Por exemplo, a reforma da Previdência Social, que inclusive é um ponto que o Nando Moura fala muito, que é porque é algo que a gente tem que resolver a curto prazo, tá ligado? Mas aí ele não defende o que é justo, que seria justamente você acabar com o sistema de previdência social, porque é um sistema de pirâmide, é um sistema falho. Daqui a 20 anos vai precisar de outra reforma, daqui a mais 40 anos outra reforma. Enfim, você também tem aqui os argumentos historicistas, que acreditam que você deve lastrear o futuro ou o presente, o que deve ser feito agora, em eventos históricos passados, como se essas coisas não dependessem do viés de quem está interpretando a história, do próprio historiador. Isso, inclusive, é uma das coisas que o Mises bate aqui no Ação Humana, tá? Nos argumentos historicistas, e também tem no Ciência Econômica e o Método Austríaco, o Hoppe também bate nesse ponto. É uma questão muito interessante. Então você não pode lastrear o que deve ser feito agora simplesmente no passado. A gente deve olhar para o passado, perceber os erros que aconteceram e tentar não repetir os erros, tá? Só que isso não é suficiente. A gente precisa de ter teorias a priori para poder fazer uma interpretação mais completa do passado. É uma das coisas também que o Mises bate no Ação Humana, é sobre a questão da compreensão. Quando a gente fala sobre compreensão histórica, a gente aplica a nossa interpretação pessoal, juízos de valores pessoais a determinados furos históricos que a gente não consegue saber realmente como aconteceram. Depois tu tem o quarto aqui, valores morais devem ser impostos. A gente vê, caramba, uma quantidade gigantesca de neoconservadores e até mesmo liberais defendendo isso. Um exemplo muito simples disso é a proibição às drogas, porque eles acham que as drogas são algo ruim para os indivíduos, logo deve ser proibido. Então, em vez de tu dar essa responsabilidade, de tu atribuir essa responsabilidade às famílias, às instituições naturais, às igrejas, não. Tu acredita que o Estado simplesmente deve proibir porque faz mal às pessoas e ponto. Tá ligado? Inclusive, se a gente parar para analisar quantas pessoas por aí que são neoconservadores falam de proibir coisas que eles acham que são imorais, tipo funk, ou esse tipo de besteira, tá ligado? Que realmente eu acredito que são péssimos, mas aí cabe às famílias, cabe às instituições sociais naturais poder reverter esse quadro. Tu tem também aqui a criminalização de palavras, porque palavras fazem dodói e machucam, eles processam diversas pessoas o tempo inteiro, a gente vê isso constantemente. Ah, vou processar porque falou mal de mim, eu vou processar porque contou uma mentira sobre mim. Em vez dos caras exporem os mentirosos, eles simplesmente apelam para a justiça estatal como se isso fosse correto e ainda se consideram conservadores, agredindo a propriedade dos outros sem lastro em uma lei racional. Tem mais um aqui que é... Essa aqui é péssima, cara. É a propriedade ser garantida pelo Estado. Muita gente usa isso. Muita gente usa isso. É basicamente uma variação do tá na lei. Olha, meu Deus do céu, tem gente que realmente acredita que o Estado é quem garante a propriedade. Ah, porque tá na Constituição lá escrito que o Estado vai garantir a propriedade e tal. Velho, o Estado pode expropriar quem ele quiser, ao momento que ele quiser, porque ele é o monopólio da força. Franz Oppenheimer já dizia, você tem os meios políticos e os meios econômicos. O Estado é a organização dos meios políticos, ou seja, dos processos predatórios, dos processos parasitários. Então, o Estado não cria nada, ele só parasita. Se ele parasita, ele não pode defender a propriedade privada. É a mesma coisa que você defender que um sanguessuga protege o sangue do indivíduo. Tem mais aqui a fé em políticos bons, tá? A gente viu isso aí muito fortemente agora nessas últimas eleições, todo mundo tendo fé que vai vir um político e vai salvar a pátria. E tem uns caras que eles dizem o seguinte, olha, a gente não acha que o Bolsonaro é o salvador da pátria. A gente só acha que ele é a pessoa ideal, que não é corrupta e que realmente vai resolver os problemas desse país. Tá ligado? Aí eles fogem da narrativa, mas eles descrevem a narrativa exatamente da maneira como eles tentam esconder. Aí depois, regulamentações estatais em vários níveis, tá? É uma característica também que há nos socialistas, nos nazistas, por assim dizer, nos liberais, nos conservadores.
todos eles defendem algum tipo de regulamentação estatal. A gente vê até pessoas que, caramba, são muito, muito liberais defendendo algum tipo de regulação estatal. Então isso acontece em diversos níveis diferentes. Depois aqui, respeito à legislação, mesmo que injusta, tá? Um conservador deveria se opor moralmente a qualquer lei que é injusta. Mas aí não, porque é o tá na lei, tá na lei, tá na lei. Tem o ponto 9 aqui, que eles ignoram o conhecimento a priori. Se o conhecimento é verdadeiro, a priori, eles dizem, olha, mas isso aí não foi testado. Como se um conhecimento a priori que não necessitasse de experiência para ser comprovado como verdadeiro, realmente precisasse ser testado, entendeu? Você estaria entrando em contradição com o próprio significado de a priori. E isso, cara, é extremamente prejudicial porque entra em contradição justamente com aquele princípio moral, com aquele valor moral conservador que eu falei antes, que é um valor sobre a verdade, a importância da verdade. Então, quando você tem uma verdade absoluta, você deve apontar e defendê-la com intransigência, com radicalismo. Inclusive, muita gente simplesmente se envergonha disso, tá ligado? Eu me envergonharia não de defender isso radicalmente. Eu me envergonharia de defender essas coisas de forma branda. Tem uma coisa que o Olavo de Carvalho fala que é uma das coisas que eu levo para minha vida, que é moderação em defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Eu concordo justamente com ele. E aí tu tem o 10º ponto, que eu acho que é um resumo do primeiro ponto, do 5º ponto, do 7º ponto, que é o Estado como entidade geradora de ordem, tá ligado? Tu pode aplicar os serviços estatais, a propriedade privada, a regulamentação sobre o mercado, exclusivamente a isso aqui, porque muita gente fala o seguinte, olha, só existe sociedade se tiver Estado. Qual é o argumento que existe para isso? Não sei, é que sempre foi assim. Então, todas essas características estão ligadas justamente à tentativa de impor aos indivíduos algum tipo de coerção estatal. E tu tem o 11º ponto, para fechar o vídeo, que é que todos eles, 11º não, acho que é o 12º, todos eles defendem impostos. Impostos são roubo, tá? Porque é expropriação de propriedade privada alheia mediante agressão ou ameaça de agressão. E com isso eu vou finalizando esse vídeo aqui para demonstrar que quando a gente olha no escopo ainda maior, tanto os liberais, os conservadores, os neoconservadores, os socialistas, os nazistas defendem diversas características iguais da ideia estatal, tá? Vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal e apoiem através dos links na descrição, tá? Em breve eu farei aqui a minha crítica sobre A Vida Intelectual. É um livro que eu tô lendo e tô admirando muito, tô realmente me sentindo aconselhado pelo que tá escrito naquele livro. Agora eu vou ficando por aqui.